Boa noite. A Rede Record abre espaço a partir de agora para o debate entre os candidatos à presidência da República. Escolhidos para disputar o segundo turno das eleições, estão frente a frente esta noite para discutir suas ideias e seus planos de governo. A candidata do PT, Dilma Rousseff, que obteve 47.600.000 votos no primeiro turno, e José Serra, do PSDB, escolhido para o segundo turno por 33.100.000 eleitores. Esse debate é transmitido na íntegra pelo portal R7, pela Rádio Record AM de São Paulo e pela Rádio Sociedade AM da Bahia, com cobertura da Record News. Veja agora a regra deste primeiro bloco. Cada candidato fará alternadamente 2 perguntas ao seu oponente. Por sorteio, a primeira pergunta será formulada pela candidata do PT, Dilma Rousseff. Os tempos são os seguintes. Pergunta, 45 segundos. Resposta, réplica e tréplica, 2 minutos. Antes de começarmos as perguntas, eu lembro que o candidato que se sentir ofendido nas tréplicas e apenas nas tréplicas pode pedir direito de resposta. Representantes do Departamento Jurídico da Rede Record vão avaliar se houve ofensa. Em caso positivo, o direito de resposta será de 1 minuto. Como nós vimos na regra, a candidata Dilma Rousseff faz a primeira pergunta. O tempo é de 45 segundos. Boa noite, candidata. Boa noite. Queria dar boa noite à Rede Record, ao candidato Serra e a você que nos acompanha nesse momento. Candidato Serra, em 2007, nós lançamos o PAC, que foi nosso programa de investimento, que foi muito importante para o Brasil crescer, inclusive em 2009, o ano da crise. Nós tivemos dificuldade, não foi fácil, porque tivemos que recuperar a capacidade de investir e de planejar do Estado. Eu gostaria de saber, considerando que o PAC fez muito bem para as diferentes regiões do país, o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, especificamente, o PAC foi responsável pelo crescimento a taxas chinesas do Nordeste. Eu gostaria de saber seus novos projetos de investimento para beneficiar essa região, o Nordeste. Boa noite, candidato José Serra. O senhor tem 2 minutos. Boa noite. Olha, o PAC é chamado Programa de Aceleração do Crescimento, é, na verdade, uma lista de obras. Faz uma lista de obras, não há maior planejamento, entrosamento entre as obras, e teve um índice de realização pequeno. Talvez 1/7 daquilo que foi programado até este ano foi, de fato, realizado. As obras incluídas, a maior parte são meritórias. São obras que estavam colocadas há muito tempo. Por exemplo, em relação à região Nordeste, fala da Transnordestina, inclusive um projeto de ferrovia que eu apresentei quando candidato a presidente em 2002. A Transnordestina ficou parada todos esses anos. Chegou na véspera da eleição, estão tocando agora. O projeto de transposição começou também recentemente, de maneira irregular, tanto que várias obras pararam, produziu-se desemprego, e há vários outros projetos para o Brasil que sofrem dos mesmos problemas. Basta olhar o que acontece com os aeroportos, aliás, no próprio Nordeste. Ou, se quiser, vá ao Ceará. Obras supostamente de PAC, compromisso federal, não saíram do lugar, como uma refinaria, como uma siderurgia. E indo estado para estado, a gente vai vendo essas coisas. Então, o meu projeto para o Nordeste é um projeto de desenvolvimento, mas para fazer acontecer. A ferrovia transnordestina vai sair no papel, não vai ser turbinada apenas no seu final. Da mesma maneira que os projetos de irrigação, que ficaram rodopiando, em Pernambuco não fizeram 1 metro quadrado de irrigação. De forma que o PAC é uma lista de obras, as obras que tiverem em andamento, eu vou tocar e fazer acontecer, que é o grande problema do PAC, muito mais saliva, muito mais propaganda do que realização. Candidato, 2 minutos para a réplica. Eu acho, candidato Serra, que você está enrolando. Primeiro, porque no seu programa de televisão você fala que vai fazer justamente as obras do PAC. Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul, ela está em andamento, porque ninguém faz 1.000 quilômetros nas vésperas da eleição. E é o que nós fizemos. Lista de obra era o Avança Brasil.
Nós tiramos as obras do papel e estamos realizando. Então, Ferrovia Transnordestina, obra do PAC. Segundo, candidato, Ferrovia Norte-Sul, obra do PAC. Ferrovia Transnordestina, também tiramos do papel e estamos com quase 10 mil trabalhadores ali em Salgueiro, porque eu não sei se o senhor sabe que a Ferrovia Transnordestina sai lá de Eliseu Martins, no Piauí, passa por Salgueiro e chega em 2 portos, o de Pecém e o de Suape. Além disso, além dessas obras estar no PAC, nós temos a transposição do São Francisco, né, da bacia do São Francisco, que vai levar água no semiárido. Também obras do PAC extremamente avançadas, que eu vou completar no meu governo, porque, se eu for eleita, se Deus quiser, eu sei como é que faço essas obras. Além disso, tivemos 4 refinarias no Nordeste, uma no Maranhão, uma no Ceará, uma no Rio Grande do Norte e uma em Pernambuco. Todas essas 4 refinarias, o seu amigo Luiz Carlos Veloso Lucas acabou de dizer, Luiz Paulo Veloso Lucas acabou de dizer que são um absurdo de serem feitas. Eu discordo, acho que é importante voltar a investir em refinaria, especificamente no Nordeste. Além disso, nós tivemos vários programas sociais extremamente exitosos no Nordeste. Candidato, tréplica. Olha, os telespectadores podem ver que a candidata Dilma não comentou aquilo que eu disse. Para ela, PAC é tudo o que eles puseram no papel, numa lista. E se alguém falar de uma determinada obra, como está tirando do PAC. Imagina que coisa insensata. Veja só, a Norte-Sul começou no governo Sarney, nos anos 80, e veio prosseguindo desde então. Passou pelos governos Collor, Itamar, Fernando Henrique, chegou no governo Lula, nem está concluída ainda. Ela toma como obra do PAC. A transposição foi definida no governo passado, do Fernando Henrique. Ela toma como obra do PAC, foi ela que teve a ideia da transposição. E, mais ainda, pega refinarias que não saíram do chão, que não aconteceu nada disso. Tem as refinarias do Ceará, do Maranhão, disto e daquilo. Tem mais 3 refinarias, além da de Pernambuco, que mal saiu do chão também, num acordo esquisito com o Chávez da Venezuela, muito esquisito. Então, fica uma coisa surrealista. Para ela, obras são isso. A questão básica é a seguinte: nós temos 13 aeroportos paralisados no Brasil, né? Aeroportos congestionados, em situação muito difícil. Isso é obra da gestão da Dilma Rousseff. Da mesma maneira, nós temos os portos em situação muito ruim, das piores do mundo. Vai ver o Porto de Salvador, no Nordeste. Os baianos têm que mandar mercadoria para Recife, ou para Suape, ou para São Paulo. Então, quando a gente vai indo, olhando, caso a caso, a gente vê que ou não se fez, ou é uma apropriação indébita, ou é fantasia. A questão do Nordeste, falar de obra social, tem que pensar no programa de saúde da família, que eu implantei, nós implantamos no Ministério da Saúde. As bolsas alimentação, Bolsa Escola, começaram no Nordeste, que depois abriram o caminho para o Bolsa Família. Essas são a realidade das coisas. Tempo esgotado para a tréplica, é a sua vez de formular a pergunta, candidato. Eu queria perguntar à candidata Dilma a respeito da questão da banda larga. A Dilma prega contra a privatização, mas ela defende a privatização. Aliás, não é apenas nesse caso. Falou contra o aborto, falou a favor do aborto. Fala contra a privatização, fala a favor da privatização. Fala contra o MST, fala a favor do MST. É sempre aquele negócio de ter uma posição segundo a intuição eleitoral do momento. O fato é que o PT e ela se opuseram a uma abertura do setor de telecomunicações que levou telefone para todo mundo. No Brasil, antes não tinha, valia uma fortuna. Depois, ela até elogiou a privatização e disse que o grande negócio agora é a banda larga. É isso que eu quero que ela fale. Candidato. Antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre as obras do Nordeste. Não adianta, candidato,
o senhor falar que elas não existem. Sabe quem sabe que elas existem? A população do Nordeste. E é interessante que, quando o senhor chega no Nordeste, a transposição do São Francisco existe. Quero dizer que vocês não fizeram nem 1 quilômetro, 1 centímetro da transposição do São Francisco. Nós licenciamos e nós construímos. No que se refere a refinarias, candidato, acho que o senhor deve visitar o Nordeste, porque se o senhor vê como é que estão as obras da refinaria Abreu e Lima, o senhor não diria que não saiu do papel. A mesma coisa, sabe quantos quilômetros foram feitos entre o Sarney e que foi uma pessoa que criou, de fato, a ferrovia Norte-Sul? Foram feitos do Sarney até o Fernando Henrique Cardoso, com peso mais no governo Sarney, no máximo 300 quilômetros. Nós estamos entregando, candidato, 1.000 quilômetros. No que se refere à banda larga, que nada tem a ver com telefonia, porque a telefonia fixa é um projeto passado. Qual é o projeto da modernidade? O projeto da modernidade é banda larga. E aí, candidato, nós fizemos banda larga nas escolas e hoje temos um nível de implantação da banda larga em todas as escolas do ensino médio e fundamental do país, em torno de 65% de todas as escolas. Não temos mais porque São Paulo não aderiu ao programa. Além disso, candidato, defendemos a criação de um serviço de banda larga barato, que cubra o conjunto do país e que seja de qualidade, ou seja, que tenha grande capacidade de transmissão. Bem, muito rapidamente. Sabe qual é o problema que eu creio que tem a candidata? É de gestão, é de dificuldade para tocar as coisas para frente, exceto pela propaganda ou pela distorção. Refinaria no Ceará, no Maranhão, e uma terceira que ela falou, não existem. A de Pernambuco já está rodando há muitos anos, vinha desde o governo Jarbas Vasconcelos, que levantou o projeto. E, até agora, está no começo. Eu fui lá olhar. Eu conheço muito bem o Nordeste, aliás, há muitos anos, e, aliás, não considero, como a candidata fez outro dia, que o Nordeste é estrangeiro. Ela diz, quando os nordestinos chegam no Brasil... Segundo, quando teve um debate sobre o Nordeste, com os 4 candidatos do primeiro turno, ela nem foi. Ou seja, tem até um certo desdém pela região. Isso é o que acontece na prática. Agora, a questão fundamental, no caso da banda larga, é que, ainda tem a questão de São Paulo, que São Paulo não entrou na banda larga. Mentira! São Paulo já tinha banda larga em todos os municípios e escolas. O que nós pedimos foi um auxílio para poder expandir mais isso, mas o governo federal, por questão eleitoral, fez concorrência. Agora, o Brasil ficou atrasado 7 anos, 8 anos da banda larga. Todos os países do mundo mais importantes já têm banda larga. E a Casa Civil ficou encarregada e não fez na época da Dilma. Quem lançou um projeto sem discussão, mal feito, foi o braço direito da Dilma, a Erenice, que, aliás, hoje depôs para a Polícia Federal a respeito dos seus malfeitos. E aí, nós não temos banda larga no Brasil. E o projeto que a Casa Civil apresentou é modesto, pequeno. Basta dizer que, para baixar um filme na banda larga do governo, demoraria 5 minutos. No Japão, 10 segundos. A candidata Dilma Rousseff tem 2 minutos para a tréplica. Candidato, pelo menos, hoje, há 6 dias da eleição, nós temos um fato importante. De fato, a ex-ministra Erenice depôs na Polícia Federal. O que dizer do Paulo Preto, que não só não depõe, mas quando te ameaça, vocês recuam, encobre e esconde o que ele faz. Porque não é que ele não teve nada a ver com recursos públicos. Ele mesmo disse, ninguém ajudou tanto viabilizar recursos políticos como eu. E, além disso, ele está envolvido na questão da Operação Castelo de Areia por desvio de recursos.
tem uma lista, inclusive publicada pela revista Veja, em que ele recebe uma mensalidade. Voltando ao Nordeste, de fato, não adianta, candidato, o senhor não conhece o Nordeste. E mais, eu acho que tem aquele desprezo histórico que abandonou o Nordeste a si mesmo ao longo de séculos. Nós não só investimos profundamente no Nordeste, e essa refinaria Abreu e Lima, ela, não sei se o senhor sabe, mas uma refinaria leva mais ou menos uns 7 anos para ser feita. Não é um trabalho elementar. Aliás, nos últimos anos, fazia 25 anos que não se investe em refinaria no Brasil, e nós voltamos a investir, e eu vou concluir todas elas. Além disso, banda larga, candidato, banda larga, nós estamos levando para o Brasil inteiro. Tem 67% já de banda larga entregue para escolas desse país. É um projeto que tem por objetivo ampliar a capacidade. Nós estamos propondo que tenha hoje, no Brasil, pelo menos um nível de acesso ao serviço de qualidade. Tempo esgotado para a tréplica. Candidata, a senhora tem 45 segundos para fazer uma nova pergunta ao candidato José Serra. Pois muito bem, vou fazer uma sobre ProUni. Uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo DEM para que o Supremo tornasse o ProUni ilegal. O ProUni tem 700 mil estudantes com direito à bolsa de estudo. Eu queria saber, candidato Serra, se o senhor vai fazer gestões junto ao DEM, que é seu aliado, inclusive partido do seu seu candidato a vice-presidente, para que ele retire essa ação de inconstitucionalidade e não prejudique 704 mil alunos, porque eu pretendo expandir o ProUni. E você? Olha, essa história de ProUni é outra das enganações que são apresentadas. Eu já disse que vou manter o ProUni, vou reforçá-lo e até utilizá-lo como instrumento de política social. Por exemplo, está faltando estudantes de pedagogia no Brasil. Nós vamos dar um incentivo maior para isso. Como há muito pouca coisa que possa ser dita em relação a mim, seja no tocante à obra, seja em relação à questão social, o PT inventa. Essa foi outra das invenções. A representação do DEM no Supremo não tem nada a ver com extinguir o ProUni. E a propósito de vice, devo dizer que o meu vice, o Índio da Costa, foi um dos deputados mais importantes na questão do ficha limpa, projeto ao qual vários dos seus partidários, inclusive do seu partido, Zé Genuíno, por exemplo, fizeram discursos contra e tiveram que engolir o ficha limpa pela pressão da opinião pública. Portanto, isso faz parte, na verdade, desse rosário de mentiras, 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 mentiras. Quanto ao assunto do Paulo Souza, primeiro, o apelido que vocês puseram é preconceituoso e racista. Eu nem conhecia. Quando me perguntaram, foi por isso que eu disse, não conheço pessoa com esse nome. E, em seguida, expliquei do que se tratava. Vocês inventaram uma coisa de que teria havido uma contribuição para a minha campanha que eu não teria recebido e que ele teria recebido. Um absurdo completo. Primeiro, que a vítima seria a própria campanha. Segundo, que isso não aconteceu. Menciono que ele está citado numa operação que a Polícia Federal fez e está investigando, Castelo de Areia. Quem tem que investigar é a Polícia Federal. E a Polícia Federal está investigando, ele sequer foi chamado para depor. Aliás, como vários outros também não foram chamados e que são citados. Candidato, 2 minutos. Pois muito bem, a Polícia Civil de São Paulo poderia investigar o fato que ele foi preso por receptação de joia roubada. Então, isso está afeto à Polícia do Estado. Além disso, vocês podiam ter aberto pelo menos uma sindicância para investigar esses malfeitos. A diferença de um governo para outro governo é a seguinte: malfeitos acontecem. A atitude do governo de investigar e punir é que importa. Tem gente que investiga e pune, tem gente que acoberta e, além disso, considera a pessoa que
fez o mal feito, competente e sério. Eu queria voltar à questão do ficha limpa também. É interessante notar que o José Eduardo Martins Cardoso, integrante da coordenação da minha campanha, é um dos relatores da ficha limpa, o que eu tenho muito orgulho de dizer. Além disso, eu acredito que tem um processo sistemático feito pelo candidato Serra de assumir a autoria de coisas que não é dele. O Bolsa Família não é produto de nenhuma iniciativa do ex-governador José Serra. O Bolsa Família é um programa que atinge hoje 14, entre 13 e 14, porque nós estamos expandindo agora, milhões de pessoas, de famílias. Dessa multidão de famílias que nós estamos atingindo, é fato e é verdade que nós modificamos toda a forma de distribuir o benefício. E isso mostra o seguinte, há uma diferença entre nós. Nós não fazemos projetos sociais tipo projeto piloto, para poucos. Nós fazemos na escala nacional, que é a necessária. Candidato José Serra. Olha, voltemos a essa questão do Paulo Souza. Sabem por que a Dilma fica levantando isso? Esse é um assunto fantasioso, para mostrar ou para procurar dar a ideia de que é todo mundo igual na política. Mas não é não. Não é não. Ela teve como braço direito, durante sua gestão em Minas e Energia e na Casa Civil, uma mulher que montou um esquema amplo de corrupção e está respondendo por isso. Além do mais, foi a mulher, a Erenice, que a Dilma deixou para ocupar o lugar dela. Foi a Dilma que influenciou essa escolha. Tem como um dos seus braços direitos, desde a época em que ocupava Minas e Energia, um fulano chamado Walter Cardial, que já deu vários golpes, e a Dilma continua defendendo ele. Aí hoje amanhã vai dizer, não, mas aí houve, agora estamos vendo os culpados, etc. Que deu um golpe, inclusive num banco estatal alemão, que pertence ao governo alemão, e que levou a uma situação constrangedora. O banco alemão emprestou com suposto aval, garantia do governo, agora o governo diz que não tem essa garantia, ele montou isso, e o banco acusa o Cardial, o Walter Cardial, e acusa a Dilma, candidata a Dilma, acusada por um órgão do governo alemão. Ela fala em coisas de moralidade, etc., foi testemunha de defesa do José Dirceu, que foi apontado, está no Supremo Tribunal Federal, como chefe de quadrilha. Dezenas de pessoas, inclusive vários petistas. A Dilma foi lá como testemunha de defesa do Zé Dirceu e fez uma fala, eu diria, carinhosa, empolgante da moralidade, da honestidade e da correção do Zé Dirceu. Por isso tudo, ela fica inventando coisas. Para quê? Para parecer, para quem está por fora, dizer, não, todo mundo também tem problemas da vida pública. Não tem, não. Eu estou há 40 anos e tenho uma vida limpa, nunca teve escândalo em torno de mim. Tempo esgotado de tréplica. O senhor agora faz a sua segunda pergunta, candidata Dilma Rousseff, por favor. Bem, uma outra questão que eu gostaria de perguntar é a respeito da saúde no Brasil. A saúde no Brasil andou para trás. Basta olhar todas as pesquisas que a gente vê nesse sentido. E, olha, eu nunca procurei me apropriar de Bolsa Família, coisa nenhuma. Eu fiz o Bolsa Alimentação, que é que deu origem, o Bolsa Alimentação, junto com o Bolsa Escola, ao Bolsa Família. Só isso, que mostrava a minha preocupação. Era um programa voltado para o Nordeste. Muito bem, eu queria saber da candidata Dilma qual é a proposta dela de saúde para o Nordeste e para o Brasil, mas de maneira concreta, não trololó, proposta concreta para a gente analisar aqui. O candidato Serra, quando está pressionado, ele inventa essa história de trololó. Ele gosta de enrolar. Na verdade, é muito importante que ele responda pelo senhor Paulo Preto, porque o senhor Paulo Preto está envolvido, não é só braço direito, é direito, esquerdo, e, se a gente duvidar, é a cabeça também, porque ele é o responsável pelos projetos mais importantes do governo do senhor candidato do José Serra, Rodoanel, a Marginal e a Jacu Pêssego.
Além disso, é interessante assinalar o seguinte, que logo que ele chegou na Dersa, ele mudou os termos de um contrato. E aí, o que acontece com a parte sul do Rodoanel? 3 vigas caem. 3 vigas caem. Um dos motivos levantados é o uso de material de baixa qualidade. Eu nunca vi viga cair e ser um exemplo de gestão primorosa do candidato José Serra. Além disso, eu gostaria de levantar o seguinte: não se pode, na véspera da eleição, ficar envolvendo pessoas inocentes, utilizando mecanismos que são o seguinte: consegue uma manchete e coloca na televisão. O senhor Paulo Vieira de Souza tem um passado, inclusive ameaçou o candidato, que não o conhecia num dia. Depois de ameaçado, passou a conhecer. Quanto à minha proposta para a saúde, eu considero que nós temos de consolidar o SUS. Temos de criar condições para fiscalizar a qualidade do atendimento de saúde feito pelo governo federal. Prosseguir na implantação do Programa Saúde da Família. Prosseguir na implantação das UPAs. E as demais propostas eu continuarei depois. Réplica do candidato José Serra. Como todos viram, ela não respondeu a pergunta sobre a saúde, né? É uma coisa tão importante para o Brasil hoje que ela não indicou os caminhos. Eu tenho proposta que venho discutindo, debatendo e apresentando, até baseado nas minhas próprias experiências. Por exemplo, uma rede nacional de policlínicas. Vamos fazer mais de 150 no Brasil, com 25 especialidades médicas, 15 mil consultas mês, mais de 40 mil exames. Vamos desafogar as filas em toda essa área. E eu não estou falando em tese, porque ela até pegou essa ideia e apresentou com outro nome. Mas eu fiz isso em São Paulo. São os ambulatórios médicos de especialidades. Nós vamos multiplicar os hospitais regionais. Vai lá para o Maranhão, vai lá para a Bahia, vai lá para Pernambuco. Faltam hospitais regionais no Brasil e na região Nordeste muito acentuadamente. E as pessoas têm que se deslocar até a capital, até aos centros grandes, num prejuízo muito grande do ponto de vista do seu conforto e do próprio tratamento. Vamos ter uma outra política dinâmica para medicamentos. Eles deixaram faltar, a Dilma, o governo dela, deixaram faltar remédios para a AIDS, que nós organizamos na minha época de ministro e foi considerada a melhor campanha contra a AIDS do mundo. Eles estão agora deixando faltar remédios. Nós temos que voltar àquela política dinâmica na área de medicamentos. Essas são coisas concretas. Além do mais, nós vamos fazer votar os mutirões, que eles acabaram, porque tinha um pouco a marca do meu nome, o que é uma bobagem. A gente deve continuar as coisas que deram certo, como eu sempre fiz, inclusive quando herdei governos de oposição a mim. Portanto, essas são as coisas concretas na área da saúde. Quanto ao resto dos malfeitos, o importante é dizer o seguinte: a Dilma está enrolada nessa história toda, e aí fica procurando pretexto para atacar os outros. Candidata? O candidato José Serra não respondeu se vai pedir para o vice dele retirar ação de inconstitucionalidade contra o ProUni. Então, a gente fica em dúvida também a respeito de qual é a sensibilidade dele, que diz que vai fazer o ProUni, mas não retira a ação. Além disso, eu gostaria de me deter na questão da saúde. A minha proposta para a saúde é clara. Além dos serviços de urgência e emergência, que são as UPAs 24 horas, que têm por objetivo ampliar a capacidade do sistema SUS de atender urgências e, com isso, diminuir as filas dos hospitais, nós vamos criar também clínicas especializadas. Clínicas especializadas para garantir que a população tenha acesso a exame especializado e a clínica especializada. Além disso, vamos ter um cuidado excepcional com a questão da saúde da mulher, gestante e do bebê. Com isso, todo o programa Rede Cegonha, que se caracteriza por maternidades de baixo e alto risco, ao mesmo tempo articuladas com clínicas da mulher e que tenham uma forte presença também de UTIs
neonatal e de SAMU cegonhas, que levarão as gestantes, impedindo que elas tenham o parto na rua. Além disso, todo um sistema de prevenção e tratamento do câncer espalhado pelo Brasil. Agora, na verdade, a população queixa também de qualidade de gestão na área da saúde, queixa de uma fiscalização maior da qualidade. Eu vou colocar o peso do governo federal na fiscalização da qualidade do atendimento à população brasileira e assegurar também remédios gratuitos na rede que tem farmácia popular. Muito bem. Nós fechamos assim o primeiro bloco do debate. Nós voltaremos em instantes para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Eleições 2010. O voto na Record. Você está acompanhando pela Rede Record o debate entre os candidatos à presidência da República. Esse debate está sendo retransmitido pelo portal R7, pela Rádio Record AM de São Paulo e Rádio Sociedade AM da Bahia, com cobertura da Record News. Acompanhe agora as regras deste segundo bloco. Cada candidato fará alternadamente 2 perguntas ao seu oponente. Por sorteio, a primeira pergunta será feita pelo candidato do PSDB, José Serra. Os tempos: pergunta, 45 segundos. Resposta, réplica e tréplica, 2 minutos. Eu lembro que o candidato que nas tréplicas se sentir ofendido poderá pedir direito de resposta. Os representantes do nosso departamento jurídico vão avaliar se houve ofensa. Em caso positivo, o candidato ofendido terá 1 minuto para se defender. O candidato José Serra é quem faz a primeira pergunta desse bloco. Candidato, por favor, 45 segundos. Minha pergunta é sobre a Petrobras e a questão do petróleo. A candidata Dilma, nos seus comerciais, no seu horário político, tem dito, mentirosamente, de que eu penso privatizar o petróleo do pré-sal. No entanto, ao longo do governo Lula, ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O Conselho de Administração é quem manda na Petrobras. E ela a Petrobras entregou exploração de petróleo para 108 empresas privadas, metade mais ou menos estrangeiras, metade nacionais. Logo, há uma contradição, não é coerente a acusação que ela me faz com o que ela fez na prática de governo. Esgotado o seu tempo, candidato, a candidata Dilma Rousseff tem 2 minutos, por favor. Lá não está saindo o tempo. Eu, inclusive, não sabia se estava antes ou depois. O seu tempo tinha sido esgotado, os 45 segundos. Lamentavelmente, nós temos um pequeno detalhe técnico aqui, já estamos consertando. Candidata, 2 minutos, por favor. Mas ali também não tem. Candidato Serra, o pré-sal é um bilhete premiado. E nós podemos dividir a história do pré-sal em 2 momentos. Antes do pré-sal e depois do pré-sal. Ora, o pré-sal foi descoberto recentemente. Logo após a descoberta do pré-sal, nós suspendemos todos os leilões e mudamos o modelo. Por esse modelo, quem tem acesso às reservas do pré-sal não são mais as empresas estrangeiras, porque a operadora obrigatoriamente passa a ser a Petrobras. Eu acho estranho, candidato Serra, que você negue sistematicamente que não queira privatizar o pré-sal e hoje mesmo, né, uma pessoa importante do PSDB, o Luiz Paulo Veloso Lucas, declarou que está errado o nosso modelo de operar com a Petrobras, porque a Petrobras, segundo ele, não tem competência, nem o Brasil tem competência para operar o pré-sal. A diferença entre nós, candidato, é que nós achamos que o Brasil tem competência e a Petrobras, que descobriu o pré-sal, tem competência, inclusive financeira, o que ficou provado com a última quantidade de recursos de 70 bilhões de dólares que nós conseguimos captar para poder investir no pré-sal. Eu considero que você está fazendo, mais uma vez, uma deliberada enrolação,
Você está misturando o momento onde não existia o pré-sal com o momento onde existe o pré-sal. A partir do momento que o pré-sal existiu, nós mudamos as regras. Nunca mais houve leilão de blocos no Brasil, candidato. E quem decidiu isso não foi a Petrobras, foi o governo federal, o governo do presidente Lula. Candidato, 2 minutos. Olha, é o seguinte, quando a Dilma comandava o Conselho de Administração da Petrobras, eles entregaram concessões para empresas privadas, 108, como eu disse, metade estrangeiras, metade brasileiras, para explorarem petróleo. Se isto é privatizar, o que ela mais fez foi privatizar petróleo. Essa é que é a questão. E agora olha para o pré-sal, e quem diz que no pré-sal devia ser também concessão, ela acusa de querer privatizar. Ou seja, o que ela fez teria sido privatização, deu para as empresas privadas, estrangeiras e nacionais. No entanto, quando ela é no caso do pré-sal, quem quer fazer isso é privatizante e é o capeta, é um demônio. Eu nem, inclusive, defendi isto, o sistema de concessões no caso do pré-sal. Eu, aliás, a candidata Dilma tem um pouco de dificuldade para entender isso, eu penso com a minha cabeça. Eu não penso pela cabeça, fulano falou, o partido disse, o outro disse, etc. Eu ouço as pessoas e faço meus juízos e implanto aquilo que eu considero correto. Portanto, nesta questão do petróleo, mais uma vez, se repete aquele assunto que é sim trololó. Eu não digo trololó quando eu estou atrapalhado, eu digo quando eu acho engraçado. Né? Ela diz, sou contra o aborto, sou a favor do aborto. Ela diz, sou contra privatizar telecomunicações, sou a favor de privatizar telecomunicações. Sou contra privatizar exploração do petróleo, eu fiz privatização da exploração do petróleo. Mais ainda, cedeu até para uma multinacional, a White Martins, a sociedade que a Petrobras ficou minoritária de fornecimento de gás liquefeito para empresas, para uma empresa estrangeira, e foi muito criticado, inclusive, na época, por causa disso. A candidata tem 2 minutos para a tréplica. Me perdoa, moderador, é que, de novo, eu não tenho o tempo lá. Nós estamos no monitor central. Tá, é que eu não sabia, eu fiquei olhando para lá, Okay. porque estava na frente. 2 minutos, candidata. Eu pretendo manter esse debate em alto nível. E eu quero esclarecer o telespectador que está nos acompanhando a importância do que nós estamos discutindo. Nós não éramos um país com muito petróleo de boa qualidade. Um belo dia, a Petrobras descobriu uma grande reserva que transformou o Brasil num dos países com maior potencial na área de petróleo. O que nós fizemos? Nós tínhamos uma regra do jogo que o senhor Serra e o senhor Fernando Henrique Cardoso tinham construído. Essa regra valia para esse petróleo de baixa qualidade, que era o que nós lidávamos até então. Quando a gente descobriu que havia um bilhete premiado e que a gente não podia passar ele gratuitamente para as empresas estrangeiras, nós mudamos o modelo. Nós passamos a considerar que o petróleo era do povo brasileiro, não só no subsolo, não só no fundo do mar, mas quando ele é extraído. Ele não passa a ser da empresa, passa a ser do povo. E, a partir daí, nós criamos um fundo, porque com esses recursos, o que nós vamos fazer? Saúde de qualidade, educação de qualidade, erradicar a pobreza, investir em ciência e tecnologia, garantir para a população cultura e preservar o meio ambiente. Nós mudamos a regra, não é porque houve isso ou aquilo. Nós mudamos a regra porque descobrimos petróleo e não tínhamos petróleo antes. Então, o que eu quero dizer para você, telespectador? Fazer essa confusão entre o petróleo que existia antes e o pré-sal é deliberadamente esconder a realidade. A pergunta agora será feita pela candidata Dilma Rousseff. Por favor, candidata, 45 segundos. Olha, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito sistematicamente e que diz respeito ao emprego, que é a seguinte: o nosso governo criou
quase 15 milhões de empregos formais. O do Fernando Henrique criou 5 milhões. Nós criamos 3 vezes mais emprego. Então, eu pergunto para o candidato, o que você pretende fazer, candidato, para não repetir o desastre da administração anterior em matéria de geração de emprego? Agora, eu peço a você que me responda, porque eu acho que é o terceiro debate que eu não obtenho essa resposta. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer algo que veio da pergunta anterior, com relação à Petrobras. Eu duvido que alguém tenha entendido o que a candidata Dilma explicou. Mas é muito simples entender o seguinte, você que vê horário eleitoral, que vê os comerciais de partidos, já viu ela dizendo que eu vou privatizar a Petrobras. No entanto, pelo critério dela, que é conceder exploração privada do petróleo, ela foi a pessoa, no Brasil e no mundo, que mais teria feito privatização, porque cedeu para a empresa privada 108 concessões, 108 empresas. Quer dizer, é uma coisa inteiramente desproporcional e que não faz sentido, não combina isto com as acusações que ela faz. E eu considero que a Petrobras é uma empresa importante, que deve ser fortalecida, deve diminuir, que eles aumentaram muito o número de terceirizados, deve ter uma diretoria de acidentes do trabalho, de segurança, que hoje não tem, e os seus trabalhadores ficam muito mais inseguros e não pode ser loteada como é hoje. Existe uma empresa chamada BR Distribuidora, que é da Petrobras, que vende gasolina, álcool nos postos. Pois bem, o Collor de Mello, que foi presidente do Brasil, deposto por corrupção, inclusive naquela época com entusiasmo do PT, que hoje apoia a Dilma fanaticamente, assim, com muita força, o Collor é cabo eleitoral dela, ele comanda operações da BR Distribuidora. O Collor comanda, da Petrobras. Não, o que eu quero fazer é reestatizar a Petrobras, fortalecê-la, para ela não servir partidos, grupos, patotas, aliados desse tipo. Para a Petrobras servir ao povo brasileiro. E no quadro seguinte, responderei essa pergunta da Dilma. Candidata. Olha, candidato Serra, você ficou caladinho quando mudaram o nome Petrobras, substituindo o Brás de Brasil. Naquela época, né, chegaram ao cúmulo de tirar até a bandeira do Brasil, BR, lá do nome da Petrobras. Privatizar o pré-sal, candidato, é um absurdo, e é isso que vocês propõem, sim. O seu partido votou contra o modelo de partilha. O senhor não tem coragem de assumir a sua posição e que fica falando que não se influencia pelos outros. Ora, então, o senhor está no partido errado, porque seu partido vota contra a garantia que a Petrobras será a exploradora do pré-sal. Aliás, essa fala dele a respeito da maioria dos blocos serem estrangeiros, ela é mentira. Por que que é mentira? Eu não estou dizendo que você mente, eu estou dizendo que você é muito mal informado e a frase é mentirosa. Por quê? Porque, na maioria dos casos, há o controle pela Petrobras dos blocos. A questão não é essa. A questão é que, no modelo anterior, tudo ficava para a empresa privada estrangeira, ou para qualquer empresa. Agora, não. Agora, como é muito dinheiro e o recurso é muito grande, e é bom que você saiba que a grande maioria dos países agiu dessa forma, descobriu reserva do tamanho do pré-sal, porque a diferença entre você descobrir uma mina de ouro e descobrir uma minazinha pequenininha. Então, o que eu digo para vocês? Eu digo que eles estão querendo privatizar o filé mignon. A carne de pescoço era o que existia antes. Agora, estão querendo entregar o filé mignon do país. Candidato José Serra, sua tréplica. Primeiro, ninguém mudou o nome da Petrobras. A Dilma fala que eu minto. Ela é uma profissional dessa arte, porque ela diz, mudaram o nome da Petrobras. Não mudaram. Na época tinha um diretor de marketing da Petrobras que apresentou a proposta, que inclusive não foi aceita pelo presidente da República, porque a Petrobras estava investindo na Argentina.
E os argentinos tinham um problema de que o petróleo deles passaria a ser de propriedade de brasileiros, inclusive com a bandeira brasileira, etc. E um diretor de marketing teve uma ideia, a meu ver, tola, de mudança de nome, que não aconteceu. E eles falam o tempo inteiro que mudou de nome. Então, de onde está a mentira aqui? Quem está mentindo? Quem está realmente faltando a verdade? Outra coisa, não é carne de pescoço, nem filé mignon. O petróleo que sai do pré-sal e o petróleo que sai do que não é pré-sal é valioso da mesma maneira por barril de petróleo, da mesma forma. E ela fez a maior concessão já feita na história do Brasil em matéria de petróleo. Para 108 empresas, 53 estrangeiras. Mais ainda, ela defendeu que a distribuição de gás liquefeito, numa parceria entre a Petrobras e a White Martins, que é uma multinacional, internacional que trabalha nessa atividade em todo canto, que a White Martins controlasse a empresa, apesar de que a Petrobras tinha toda a condição para fazer. A Petrobras acabou ficando com 40%. Ou seja, ela favoreceu, inclusive, uma multinacional em relação à ação da Petrobras. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que, na verdade, ela inventa, fabula, porque como não tem como me atingir pela minha ação administrativa, pela retidão da minha vida pública durante 40 anos, então ela vem e fica criando fantasias, fazendo espuma, né, fazendo mitos, com o único propósito de enganar as pessoas do ponto de vista eleitoral. Candidato José Serra continua com a palavra para a sua segunda pergunta. Minha pergunta agora é sobre segurança. Segurança no Brasil é um problema grave. Aliás, segurança ao lado da saúde e da educação é um dos problemas que mais afligem a nossa população. E segurança tem andado para trás nos últimos anos. O governo federal fez um programa chamado PRONASSE e fez uma meta para diminuir a taxa de homicídios no Brasil de 24, 25 por 100 mil para 10, 12 agora. Não aconteceu isso. Ficou onde estava e a segurança piorou em 16 estados. E eu pergunto à candidata o que ela pretende fazer na área da segurança. Eu vou utilizar uma parte da minha fala para responder a questão da Petrobras. É importante, telespectador, o senhor perceber que o nível de agressão pessoal é muito elevado por parte do candidato. Agora, não é igual o petróleo do pré-sal e o outro petróleo que existia, não. Presta atenção, é um petróleo de alta qualidade, em quantidades absolutamente fantásticas. Isso é o pré-sal. O petróleo anterior é de baixa qualidade, que nós tínhamos. É de baixa qualidade, é um petróleo pesado, porque há gradações na qualidade do petróleo. E, além disso, pouca quantidade. Eu não posso conceber que alguém queira pegar um bilhete premiado, tem 2 bilhetes, um não é premiado, o outro é. Entregar o bilhete premiado, do qual nós podemos ter o nosso passaporte para o futuro para empresas privadas estrangeiras. O resto, ele está enrolando. No que se refere à segurança, eu queria dizer para o telespectador que, para mim, é uma das maiores prioridades. A minha primeira questão diz respeito a disseminar por todo o Brasil as unidades de polícia pacificadora, que combina a ação forte, repressiva, com o PRONASSE, com investimentos do PAC em habitação, em saneamento, em praças da juventude. Ao mesmo tempo, nós vamos também requalificar a polícia, ampliar a Bolsa Formação, igual nós já fizemos. E eu vou ampliar ainda mais, garantindo que policiais civis e militares dos estados, que são quem combate o crime diretamente, sejam qualificados, tenham perícia, tenham métodos de investigação científica. Vou também aumentar a quantidade de presídios de segurança máxima. Mais um presídio. Candidato. É interessante que a candidata, quando fala da Petrobras, ela nem refuta o que acontece, que o Collor de Mello comanda uma das áreas da Petrobras em troca do apoio que tem dado ao governo e à candidatura da Dilma. É assim que a nossa Petrobras
é utilizado. Isso é muito importante que as pessoas se detenham nesse tema. Mas, na questão da segurança, eu proponho, concretamente, criar um Ministério da Segurança Nacional, para juntar tudo que o governo federal tem nessa área e para criar dentro dele uma Guarda Nacional, que nós vamos fazer de comum acordo com a Polícia Federal e de comum acordo com as Forças Armadas. Para quê? Para tomar conta das fronteiras que estão soltas, frouxas, entre a arma e entre a droga. O contrabando de arma e de droga é a base do crime organizado no Brasil. O Rio de Janeiro tem a experiência com as UPPs. Nada a opor, é uma experiência interessante. No entanto, continuam os arrastões, continua tudo isso. Por quê? Porque é a droga que é injetada e as armas que são injetadas no país em face do descaso, em face do abandono das nossas fronteiras e das nossas ações nessa área, inclusive também pelo mar, que entram muitas dessas drogas ou armas por aí também. E eu vou fazer um ministério para combater isso de verdade, não com disco voador, como a Dilma disse no outro momento, que era um aparato, um avião sem piloto, etc., que, como a imprensa mesmo mostrou, está lá parado, não andou nunca, foi comprado fora, pegou para a experiência, deixou de fazer no Brasil, que tem tecnologia para isso, e tem lá uma grande encrenca. Ela disse que estava voando. Depois desmentiram, aí ela não falou mais nada. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Segurança vai cuidar de fazer cadastro nacional de criminosos, controlar os estados que não estão atuando direito, passar experiências, passar tecnologia para cada estado, para esse enfrentamento. É um ministério importantíssimo. Agora a tréplica da candidata Dilma Rousseff em 2 minutos, por favor. Um elemento fundamental da segurança pública é a política de presídios, né? É a política que faz com que a gente tenha presídios em expansão, mas não só muitos presídios de fato que deem segurança, que da cadeia os presos não comandem o crime, como acontece muitas vezes e que a gente tem visto que ocorre, inclusive, infelizmente, no estado de São Paulo e já ocorreu em outros estados da federação. Daí porque nós criamos, nessa política penitenciária, nós criamos um método que é separar a liderança dos criminosos da massa carcerária, impedir que eles controlem a massa carcerária. Porque quem hoje distribui, por exemplo, crack, é a partir desse controle que as lideranças têm sobre aqueles que distribuem, que são a massa. Então, nós temos toda uma política relativa à questão penitenciária. Um outro problema, que eu acho que é muito sério, é esse policiamento das fronteiras. E ridicularizar os veículos aéreos não tripulados é uma tolice, porque eles são uma tecnologia comprovada. Um país com a quantidade de fronteira terrestre e marítima como a nossa, precisa de tecnologia de informação, precisa de polícia treinada. Desprezar a Força Nacional de Segurança Pública também não é correto. Nós temos de fortalecer, formar policiais. E eu queria avisar para o candidato que o InfoSeg, que é o Cadastro da Segurança Pública, já existe, como também existe o Infopem. Candidata, a senhora quem formula agora a pergunta em 45 segundos, por favor. Pois não, eu queria fazer uma formulação sobre desmatamento. Nós propusemos, né, eu, inclusive, participei, nós propusemos metas de desmatamento e metas para a questão do controle da emissão de gás de efeito estufa em Copenhague. Eu queria saber do candidato Serra qual é a posição dele sobre essa questão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Eu estou dizendo plano nacional. E todas as variáveis e todas as metas que nós assumimos em Copenhague de forma voluntária. Queria saber a sua opinião. Olha, em primeiro lugar, deixe-me esclarecer. Eu não ridicularizei veículo nenhum. O que eu disse é que o veículo que a Dilma disse que controlaria as fronteiras, sem pilotos, silenciosamente, fotografando tudo,
não existia. Estava parado num hangar há um mês, ninguém sabia fazê-lo funcionar. Eu só disse que foi uma enganação. Ela disse que estava voando. Hoje, que estavam supervisionando tudo, nós mostramos, a imprensa fez matérias de que isso não foi feito. Mais ainda, este aparato veio de fora, do estrangeiro. Em São José dos Campos, no Brasil, tem toda a condição para fabricá-lo. Foi menosprezada, no caso, a tecnologia nacional, e não tem nenhum veículo, nenhum disco voador voando. Então, vejam bem, não é que eu menosprezei, ela sempre faz isso. Fulano menosprezou, não é isso. O que eu disse é que aquilo que ela anunciou aqui num outro debate, simplesmente não é verdade. Nada mais do que isso. Quanto à questão do meio ambiente, eu fiz como governador, protagonizei, porque não foi sozinho, aliás, foi em aliança com o próprio Partido Verde, nós fizemos uma lei de mudanças climáticas que é considerada a melhor do hemisfério sul do mundo e a terceira do planeta, entre estados, no caso Quebec e a Califórnia, que fizeram. Fizemos uma ação ambiental no estado exemplar, inclusive com relação às queimadas da cana-de-açúcar, que nós reduzimos drasticamente, melhorando muito a qualidade do ar em todo o estado. Demos briga contra a Petrobras, cujo conselho de administração era presidido pela Dilma, por descuido na questão do enxofre, do diesel nos centros urbanos, que a Petrobras devia diminuir isso. Entramos na justiça, junto com o Partido Verde, junto com o Fábio Feldman, e ganhamos para proteger a população urbana que respira veneno que sai dos veículos. Essas foram ações, em seguida eu falo do Brasil. Candidato, 2 minutos. Bom, eu vou insistir nessa questão de ser um programa nacional, porque o candidato pega medidas tópicas e tenta colocar essa meta para o Brasil, e no Brasil o desafio é maior. Eu queria destacar que nós definimos voluntariamente lá na Conferência de Copenhague, nós definimos uma redução de 36% a 39% da emissão de gases de efeito estufa no horizonte até 2020. Integra essa proposta a redução de 80% de desmatamento da Amazônia. Integra essa proposta a redução de 40% do desmatamento no Cerrado. É bom dizer que nós tivemos, nos últimos anos, uma das maiores quedas na taxa de desmatamento, passando de 27 mil quilômetros quadrados para 7.464 quilômetros quadrados, o que é, de fato, um grande desempenho. Além disso, mantemos toda a nossa política de matriz energética renovável, hidrelétricas, biomassa, principalmente o etanol. E definimos toda uma política agrícola de redução da emissão de gás de efeito estufa, como a rotação lavoura-pecuária, o plantio direto na palha e a recuperação de áreas desmatadas. Eu considero que essa é uma política fundamental para o Brasil. Eu quero dizer que eu tenho um compromisso claro com essas metas que nós assinamos e que são essas metas, as mais avançadas do mundo, cotejando país a país. Não se pode fazer uma avaliação Estado-país. Além disso, eu queria destacar, ainda voltando à Petrobras, que não houve a mudança do nome de Petrobras para Petrobrax, porque o povo brasileiro reagiu, o Congresso e o povo brasileiro. Seu tempo, candidato. Então, eu sou autenticamente do povo brasileiro, porque na época eu não gostei, como muitas pessoas, não aconteceu isso que ela está dizendo, as pessoas não lembram, mas ela está fabulando. Eu acho que na época ela nem soube desse assunto, por isso que está falando coisas fantasiosas a respeito de mudança de nome. Mas vamos ficar na questão do meio ambiente. Eu proponho, eu vou fazer desmatamento zero na Amazônia. Não tem sentido ter mais desmatamento. Segundo, ela diz que limpou, que ajudou a limpar a matriz energética. Falso. Durante a gestão da Dilma, à frente de Minas Energia e à frente da Casa Civil, a matriz energética brasileira ficou mais suja, com mais produção de energia com combustíveis de gás carbônico. E, mais ainda, deixa uma herança pesada para os próximos anos,
porque a maior parte dos projetos energéticos que estão em questão no Brasil, estão na ordem do dia, que ela organizou, são intensivos na queimada de carbono. Mais ainda, fala da agricultura. Os jornais publicaram há pouco o governo federal dando crédito para a expansão da pecuária na Amazônia, o que não faz sentido. A pecuária pode se expandir nas áreas já existentes, com um pouco de aumento de produtividade, melhores práticas de exploração do gado. No entanto, o BNDES continuou financiando, portanto, é o contrário também do que ela diz. Em Copenhague, a Dilma se opôs à participação do Brasil no Fundo Internacional do Meio Ambiente. Eu fui a favor, a Marina Silva foi a favor, e o presidente Lula foi persuadido por nós e por outros a ser a favor. A Dilma, naquela época, foi contra esse fundo internacional. Bem, chegamos ao fim do segundo bloco do debate entre os candidatos à presidência da República. Nós voltamos logo após o comercial com o último bloco e mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Eleições 2010, o voto na Record. Você está assistindo pela Rede Record ao debate entre os candidatos à presidência da República. O debate também está sendo transmitido pelo portal R7, pela Rádio Record AM de São Paulo e Rádio Sociedade AM da Bahia, com cobertura da Record News. Este é o último bloco do debate, que tem a seguinte regra. Na primeira parte desse bloco, cada candidato fará uma pergunta ao outro no tempo de 45 segundos. A resposta, réplica e tréplica terão 2 minutos. Por sorteio, o primeiro a perguntar será José Serra. Na segunda parte, os candidatos farão suas considerações finais no tempo de 2 minutos, começando com Dilma Rousseff. Eu volto a lembrar que nesse bloco, se houver ofensa nas tréplicas ou nas considerações finais, o candidato ofendido terá 1 minuto para se defender. O candidato José Serra tem, então, 45 segundos para fazer a sua última pergunta. Eu queria perguntar à candidata Dilma a respeito do MST. O MST, na minha opinião, é um movimento político que usa a reforma agrária como pretexto. Nada contra. Eu sou inteiramente a favor da liberdade de opinião e de ação política, sempre que não fira a liberdade dos outros. Mas o que, no caso, me preocupa é que o governo tem dado dinheiro para o MST, 165 milhões, para diversas pessoas ligadas ao MST. Isso foi levantado e é incontestado. A candidata Dilma, ora critica a posição do MST, as invasões, isto e aquilo, ora veste o boné. Ela disse, não visto o boné, outro momento vestiu o boné. Queria que ela comentasse a esse respeito. Candidato Serra, eu acho que um debate, ele pode ser bastante assertivo, mas é bom que a gente mantenha um certo nível, e não acredito que seja excessivo, um pouco mais de uma humildade da sua parte, um pouco mais de elegância, até porque não só não se ganha debate com desdém, mas também não se governa com desdém. Eu acho que tem uma questão que a gente tem de ter muito cuidado. A autossuficiência e a soberba, elas não conduzem a bons resultados, nem em debate, nem dirigindo um país ou um governo. Eu queria dizer que nós somos a favor da reforma agrária no Brasil. E, aliás, fizemos o maior número de assentamentos de reforma agrária dos últimos anos. Sabemos que existe o movimento dos agricultores sem terra, o MST, e o MST tem a sua política e o governo federal sempre teve a dele. Nós não tratamos nenhum movimento social nem com cacetete, nem repressão. E jamais aceitaremos a repetição de eventos como aquele dramático que foi a morte de vários agricultores em Eldorado dos Carajás. Aliás, as invasões de terra do MST diminuíram no governo do presidente Lula e certamente diminuirão no nosso, porque a agenda
de reforma agrária, assistência técnica, luz para todos, crédito agrícola, nós desenvolvemos. Então, eu tenho muita clareza. O MST é uma coisa, nós somos outras. Em vários momentos, tivemos conflito, mas sempre estabelecemos diálogo. Candidato José Serra, 2 minutos. Eu me referi à questão do boné, porque a candidata Dilma, num determinado momento, disse à imprensa toda que jamais vestiria novamente o boné do MST. Isso é simbólico, não é bobagem. É simbólico. Vestir o boné, de alguma maneira, significa comemorar a organização que está sendo visitada. No entanto, dias depois ela ter afirmado, entre aspas, tudo, ela vestiu o boné. E aí fica nessa atitude ambivalente. Na verdade, inclusive, o atual governo não fez mais assentamentos do que o governo passado. Fez menos, ao contrário do que ela afirmou. Isso quem disse até foi o Plínio Sampaio, candidato do PSOL, especialista em reforma agrária. Ao mesmo tempo, as invasões durante o atual governo, do MST, aumentaram com relação ao governo passado, que teve umas 800 em média por ano, e neste governo o MST passou de 900. Só recuou na campanha eleitoral, porque o MST declarou apoio a Dilma. Então, como não querem prejudicá-la eleitoralmente, eles recuaram nas invasões. Mas hoje estão nos jornais dizendo que assim que passar a eleição vão retomar as invasões, que não são só invasões, são também destruições. Todo mundo lembra daqueles laranjais destruídos. Uma coisa é reforma agrária, outra é usar a reforma agrária como pretexto para a violência e para quebrar a ordem jurídica. No Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que a Dilma apresentou para o presidente Lula, ela previa coibir, limitar o papel da justiça, inclusive no caso das invasões. Em que sentido? Há invasão e a justiça não pode mandar desalojar, ela tem que discutir com os invasores. Isso estava no que a Dilma defendeu, assinou, era ministra da Casa Civil, depois disse que mudou de ideia, isso e aquilo, mas o importante é essa ideia viva. Candidata, a senhora tem 2 minutos para a tréplica. Você me obriga a fazer um comentário, Serra. Em matéria de quebrar proposta, você bate qualquer recorde. Você prometeu para o eleitor paulista, e mais do que prometer, registrou em cartório que não ia ser candidato se fosse eleito prefeito a nenhum cargo. E, infelizmente, você rasgou uma proposta que você registrou em cartório. Então, em matéria de proposta, fica muito complicado para você ficar falando qualquer coisa. Aliás, eu não concordo com tudo o que o MST faz. Nós sempre deixamos claro para o MST que a gente era a favor da legalidade. Éramos contra invasão de prédios, tomada de propriedades e também contra qualquer outro tipo de depredação de patrimônio privado ou público. Agora, isso não significa que nós fomos muito mais efetivos na questão de resolver o problema dos sem-terras no Brasil do que vocês. Nós fizemos um programa de eletrificação rural que beneficiou os pequenos, os médios e os agricultores assentados, que saíram da Idade Média e foram para o século XXI, tendo luz elétrica e não candeeiro. Compramos diretamente do agricultor através do programa de compra de aquisição de alimentos, que eu vou expandir. Demos assistência técnica, que eu vou expandir e me comprometo. Criamos todas as condições para que o pequeno agricultor tivesse acesso ao crédito. Eu, inclusive, não só vou ampliar o acesso ao crédito, como vou renegociar as dívidas deles. Então, o que não está certo é você achar que o MST é questão de polícia, o MST é questão de política social, e é isso que nós fizemos. Candidata, a senhora tem 45 segundos para formular a última pergunta ao candidato José Serra. Eu vou voltar a uma questão que, de fato, ele jamais responde. Eu quero entender qual é a política de emprego do candidato Serra. Por quê? Vou repetir. No governo Fernando Henrique Cardoso, geraram 5 milhões de empregos com carteira assinada. Nós geramos aproximadamente 15 milhões, 3 vezes mais. E conseguimos criar
dentro do nosso país, um clima de oportunidade para milhões de brasileiros que têm, através do emprego, acesso à sua dignidade, que têm, através do emprego, o conforto da sua família. O que o senhor vai fazer a esse respeito, candidato Serra? Olha, eu, quando fui ministro da Saúde, durante o governo Fernando Henrique, uma das principais ações que eu fiz na expansão da saúde foi o aumento de empregos na área da saúde. Nós estimamos, na época, pouco depois, em cerca de 1 milhão de empregos, com a expansão rápida do Programa de Saúde da Família, com os programas de agentes comunitários de saúde, com o treinamento de 260 mil auxiliares de enfermagem, com os investimentos em hospitais que foram os maiores da história do Brasil. Isso só para deixar como um registro. Por outro lado, no que se refere ao futuro, o que nós temos que fazer é inverter a tendência que este governo, e a Dilma principalmente, marcaram no Brasil, que é a mais reduzida taxa de investimento governamental do mundo. O Brasil só ganha de países como Turquemenistão e outros. É tão pouco o que se investe aqui, apesar, não me refiro à propaganda, em propaganda de investimentos, nós somos imbatíveis, mas em investimentos, concretamente, muito pouco. Precisa investir para ter emprego, o governo, na infraestrutura e também para impedir o aumento de preços dos alimentos, que nos últimos 3 meses está um escândalo na carne, no feijão, no arroz, no açúcar, na carne de frango, uma coisa quase descontrolada de aumento de preços da alimentação. Por quê? Porque falta infraestrutura, falta investimento. Vou trabalhar com uma taxa de juros real que não vai ser mais a maior do mundo, como no governo da Dilma, uma política que ela defende, a maior taxa de juros do planeta, que leva, inclusive, setores do Brasil a se desindustrializarem. Vai lá para o Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, do Paraná, e se verá o quadro existente. Ao contrário, eu vou ter uma política de desenvolvimento. Candidata, 2 minutos para a sua réplica. Olha, candidato, acho que o senhor fez uma confusão enorme nessa resposta. Eu acredito que uma das questões principais que ocorreu no Brasil foi que o país mudou, adquiriu confiança no futuro e muita esperança. Porque, a não ser que você more num país e nós todos moremos em outro, é importante assinalar que o Brasil de hoje não é o Brasil da época em que o senhor foi ministro do Planejamento. País que não tinha investimento, que não tinha consumo e que só estagnava. Nós, atualmente, discutimos se vamos crescer a 7 ou 7,5. Mas a importância disso é que nós estamos gerando emprego. Onde? Voltamos a investir na construção civil. Tem uma taxa crescente de investimento na construção civil. Além disso, na infraestrutura, nesses projetos do PAC, que só o senhor acha que não existe, toda a população do país sabe que existe porque foi, direto ou indiretamente, beneficiado. Não é ainda o que nós queremos. Eu quero muito mais investimento em infraestrutura. E asseguro, se Deus quiser, eu for eleito, eu farei. Como farei também os investimentos necessários para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Além disso, nós ampliamos o crédito de 400 para 1 trilhão e 500, dando crédito para o pequeno, para o médio e para o grande, para o trabalhador, para o aposentado, através do crédito consignado. Eu me disponho hoje a dar uma força imensa, através do Super Simples, para as pequenas e microempresas, ampliando o limite para enquadrá-los, para enquadrar mais empresas. A mesma coisa com o microempreendedor individual. Vou desonerar investimento e folha de salários. Por quê? Porque o processo de investimento também significa elevação de renda para consumo. Candidato José Serra, 2 minutos para a tréplica. Olha, a política econômica que a Dilma defende é a política dos juros siderais, os mais altos do mundo, a maior carga tributária do mundo em desenvolvimento e a menor taxa de investimento do mundo civilizado por parte do governo. É o caso de saneamento. O senhor, a senhora, pode ouvir muita propaganda. Nunca se investiu tão pouco no Brasil no âmbito da esfera federal. Metrô,
transporte ferroviário. Vai para Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, tudo parado no que depende de recurso federal. No ano que vem, puseram só 600 milhões de reais para transporte ferroviário, metroviário no Brasil. Isso não dá para dar nenhuma volta em quarteirão. Na verdade, não está se investindo, e esse é um problema crítico, junto com a taxa de juros e o câmbio, que está matando muitas pequenas e médias empresas, inclusive do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do interior do Paraná e de Santa Catarina. Esta é a realidade da questão do emprego. Por outro lado, ela confunde sistematicamente formalização com criação de emprego. Como juntou a Receita Federal com quem arrecadava para a Previdência, medida do governo Lula, que eu apoiei, pedi aos parlamentares do PSDB, sugeri que ajudassem a aprovar, aumentou a fiscalização, então aumentou a formalização. Não é que gerou 3 vezes mais emprego, ela sistematicamente vem com essa história e passa uma ideia equivocada. Melhorou a fiscalização, inclusive, muitas vezes de maneira arbitrária. Isso levou a maior formalização e a mais carteira assinada. Numa medida, eu insisto, que nós até apoiamos e que eu defendia desde a época da Constituinte. Mas deixa voltar também um ponto atrás para dizer o seguinte, na questão do petróleo. Com a Dilma, presidente do Conselho da Petrobras, foi feito o leilão do Bloco 9, que também tem pré-sal. Ela disse que pré-sal era só o que é pré-sal hoje. Não. Para a área privada, segundo o Clube dos Engenheiros, também tem pré-sal. Bem, terminada a última rodada de perguntas entre os candidatos, Dilma Rousseff e José Serra, tem agora 2 minutos para as considerações finais. E nós começamos com a candidata Dilma Rousseff, por favor. Eu queria agradecer a Record, cumprimentar o candidato Serra e a você, telespectador, que nos acompanhou. Lamento que, algumas vezes, o debate tenha perdido um pouco o nível de qualificação que o senhor tem direito e a senhora tem direito. Eu queria dizer que essa minha experiência como candidata foi um momento muito importante, porque eu fui em todos os 4 cantos desse país e vi o povo com muita confiança e esperança no futuro, o que, de fato, é muito comovente para mim. Vi o Centro-Oeste e o Norte, né, buscando novas formas de produzir, novas formas de crescer. O Sul e o Sudeste voltando a ter um crescimento de acordo com o seu potencial, com o fato de serem estados mais desenvolvidos. Vi também o Nordeste crescendo a taxas chinesas, um povo trabalhando, um momento pujante para o Nordeste. E quero dizer que nunca mais o Nordeste, pelo menos no que depender do meu governo, se Deus quiser, será tratado como uma região de 2ª categoria. Mas, nesse processo todo, eu quero dizer que eu me sinto muito gratificada. Eu quero ser uma servidora do povo brasileiro e me disponho a cuidar do povo brasileiro. Quero dizer que meu olhar principal não é para os números do PIB, nem para a taxa de juros, é para as pessoas, para o que pode melhorar a vida de cada um de nós. Tenho compromissos claros em educação, saúde, segurança pública, saneamento e moradia. Agora, vocês podem ter certeza, eu estou preparada para ser a primeira mulher presidente do Brasil. Obrigado, candidata. Candidato José Serra, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu queria agradecer à Record pela oportunidade deste debate, a candidata Dilma pela presença, e dizer que, mais uma vez, a população brasileira, todos, têm oportunidade de comparar os candidatos. Aliás, essa comparação vem sendo feita há pelo menos 3 meses, né, de campanha intensa por todo o Brasil. E é uma eleição decisiva. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, presidente da República será a Dilma ou eu. O Lula não estará mais lá. É uma decisão que vai implicar muito pesadamente sobre o futuro do Brasil. O que vai acontecer na próxima e nas próximas décadas. E, nesse sentido, é uma eleição, eu diria, decisiva. O que eu quero para o Brasil? Eu quero para o Brasil não a intolerância dos punhos cerrados, dos punhos fechados, mas a fraternidade entre todos os brasileiros.
quero a união de todas as nossas regiões, de todos os nossos estados, não o antagonismo. Eu sempre fui um político nacional, brasileiro. Sempre fui um político identificado com todas as regiões do meu país. E eu quero dizer que eu quero essas regiões juntas na prosperidade e no desenvolvimento. De Minas Gerais, do Aécio, do Anastasia, do Itamar para cima e de Minas Gerais para baixo, sem discriminações. Eu quero um Brasil onde a verdade prevaleça na vida pública, onde a verdade seja um atributo corrente, comum dos homens públicos. Eu ofereço o meu passado de lutas, que vem desde a juventude, a minha luta como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. E ofereço a minha experiência para você decidir. E juntos vamos chegar a um Brasil mais forte, mais justo, mais solidário. Obrigado, candidato. Nós chegamos ao final do debate entre os candidatos à presidência da República. A Rede Record espera ter contribuído para que você, eleitor, tenha conhecido melhor as ideias e os planos de governo de Dilma Rousseff e José Serra. Um deles será o próximo presidente da República. Eleições 2010. O voto na Record.